Amém. Boa noite, queridos. A minha mãe realmente deve estar numa alegria muito grande ali, porque me chamaram pelo meu nome composto, tá? Isso para ela é motivo de grande, grande alegria, viu? Mas, irmãos, a gente vai dar continuidade aqui ao que a gente falou semana passada. Quantos não estavam aqui semana passada? Só para eu. Tem uma galerinha boa. Então, o que a gente pode fazer? Quantos não conhecem o nosso canal da igreja no YouTube? Nós temos um canal chamado Igreja VIX no YouTube, que tudo que é ministrado aqui, tudo que é compartilhado aqui, os irmãos, uma semana, 15 dias depois no máximo, eles já colocam lá. Então a gente tem tido uma prática muitas vezes de ter uma palavra que ela tem continuidade, né? Então, se você perdeu semana passada, nós não temos tempo hoje aqui vou fazer só uma retrospectiva bem breve, mas se você perdeu, você pode ver lá a primeira parte do que foi colocado, para depois fazer mais sentido ainda do que vai ser colocado aqui hoje. Então, queridos, o tema da palavra que nós começamos semana passada é sobre a pregação do evangelho, sobre a pregação das boas novas, né? Esse é um tema assim que o Senhor tem falado muito conosco como igreja nesses últimos tempos. O Senhor entregou uma palavra para o Lauro antes dele ir para o hospital, que era tempo, que ele entendia em Deus, que era tempo do Senhor acrescentar mais pessoas, como diz lá em Atos, aos que iam sendo salvos. E a gente realmente tem visto isso acontecer. Tem sido uma alegria muito grande para nós. Porque eu creio assim que quando nós vemos a palavra do evangelho alcançando novos corações, a gente consegue ver o reino de Deus se expandindo e vidas sendo transformadas e destinos sendo mudados. Porque quando a gente pega a palavra evangelho, o evangelho significa a boa notícia, a boa nova. E qual que é essa boa nova? Que nós estávamos destinados para uma morte eterna, todos nós caminhávamos para o inferno, até que Cristo vem, e a obra de Cristo na cruz, a redenção que Ele traz para nós, tudo que Ele fez, nos conduz agora para um outro destino, não mais para uma morte eterna, para uma vida eterna. Então, de forma muito resumida, hiper, ultra, mega resumida, a boa nova, a boa notícia do Evangelho é essa. Nós não estamos mais caminhando para o inferno, nós estamos caminhando para uma vida eterna. Aqueles que foram feitos filhos de Deus, eles não precisam mais temer. Então, isso precisa ser uma coisa que mexe conosco, precisa mexer com o nosso coração. Porque a gente não pode, eu não consigo me conformar, por mais que a palavra fala que muitos não irão crer, eu não consigo me conformar em ver tanta gente caminhando para o inferno. E o Senhor estabeleceu em nós essa responsabilidade. Então eu vou ler lá um texto que a gente leu semana passada, só 2 textos aqui inicialmente. É Romanos 10, a partir do versículo 14, que Paulo fala assim aos romanos: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas, ou a boa notícia, né? Ou o evangelho. Então Paulo está colocando de uma forma muito clara que como que nós nos deparamos com essa situação e como que essas pessoas vão crer se elas não ouvirem do evangelho. Quem vai pregar? Então ele está trazendo essa responsabilidade. Essa carta de Romanos era destinada para a igreja, para os cristãos de Roma. E eles estão falando assim: ó, vocês estão aí na sede, na capital do império, e é uma cidade extremamente promíscua, e as pessoas que vivem numa zona total. E vocês são responsáveis por serem aqueles que pregam. Porque Roma, na época, era o centro do mundo. Isso aqui estava em vigor quando Paulo escreveu isso, o Império Romano. Então Roma era o lugar mais relevante politicamente falando, populacionalmente falando da terra. Então ele está falando assim, ó, vocês, igreja em Roma, vocês são responsáveis para que eles creiam. Se vocês não pregarem, eles não vão crer.
Então, assim, como é que eles vão crer se eles não ouviram? E é esse mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 16, ele fala assim: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, me fiz como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse. Eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, aos sem leis, para como se eu mesmo fosse, mas estando debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, o que Paulo está falando aqui, irmãos? Primeiro, rapaz, deixa eu tomar o primeiro logo aqui para. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. É isso aí. É isso aí, ó. É um irmão zeloso aqui, ó. Glória a Deus. Mas o que Paulo está falando aqui, irmãos? Primeiro ele começa falando assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por que ai de mim? Porque Paulo era um homem que ele era cego. Ele achava que ele estava agradando a Deus com o que ele fazia. E aí, de repente, Cristo se revela para ele e mostra que tudo aquilo que ele achava que tinha valor, não tem. E aí ele começa a ter uma transformação total de mente. E ele fala assim: esse evangelho que me transformou, eu que estava caminhando para o inferno e agora estou caminhando para uma vida, ai de mim se eu não pregar ele. E aí ele começa a falar como que ele buscava todas as estratégias, todas as maneiras possíveis alcançar as pessoas, independente do contexto que elas estavam. E esse era o anseio do coração de Paulo, que a gente viu aqui em Romanos e agora ele confirma em Coríntios. E aí nós falamos semana passada sobre 4 pontos, né? 2, na verdade. São 4 pontos no total, nós falamos de 2 na semana passada e vamos falar de mais 2 hoje. Os 2 que nós falamos na semana passada. O primeiro, que a responsabilidade da pregação é nossa, porém, a transformação dos corações é uma obra exclusiva do Espírito Santo. E aí nós falamos como nós precisamos depender do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho, como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que as nossas atitudes reflitam o Evangelho, a vida de Cristo. Né? Então nós trouxemos aqui que quando nós estamos cheios do Evangelho, nossa pregação não é só um discurso convincente, mas ela é poder de Deus para as pessoas. Falamos sobre como é necessário conhecer e meditar na palavra de Deus para que essa palavra nos seja revelada, lembrada em momento oportuno, porque nós lemos um texto aqui que quando Jesus fala que ele vai enviar o Consolador, e esse Consolador ia nos lembrar de todas as coisas que ele havia dito. Então nós precisamos nos encher do Espírito, nos encher da palavra, para que o Espírito nos ajude e nos conduza nesse lembrar a palavra em momento oportuno, para que a palavra gere vida nas pessoas. E terceiro ponto, nós falamos que precisamos orar pelas pessoas, para que a gente, principalmente pessoas que a gente tem mais convivência, nós precisamos ter a prática de orar para que o Espírito vá à nossa frente e que ele vá preparando os corações para receber a palavra do Evangelho. E como a gente viu, é o Espírito que transforma. E o último ponto que nós falamos sobre essa parte, né, do transformação ser ser responsabilidade do Espírito, é discernir até onde a gente deve ir. Né, que Jesus fala aquele texto muito famoso, né, não jogue suas pérolas diante dos porcos, e a gente, Jesus estava querendo dizer num contexto da gente não ficar desperdiçando aquilo que é preciosíssimo, que é o Evangelho, com quem não tem o menor interesse de ouvir. Então, essas partes aqui, se os irmãos quiserem ouvir com mais detalhes, podem ouvir lá no YouTube. Aqui o segundo ponto que nós falamos semana passada
foi como o proceder dos filhos de Deus precisa ser coerente com o evangelho que eles pregam. E nós falamos sobre como a igreja se porta com os de fora. Nós demos diversas referências aqui sobre como deve ser essa postura da igreja e como que essa postura da igreja tem um papel evangelístico para os de fora. E nós falamos também sobre como a forma que a igreja se relaciona com ela mesma expressa a glória de Deus também para os de fora. Então nós trouxemos esses dois pontos, principalmente a relação da igreja, a forma que ela se porta com os de fora e a forma que a gente se porta com a própria igreja e como que se reflete a glória de Deus. E agora nós vamos dar continuidade, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto, a responsabilidade da pregação é nossa, mas a transformação dos corações é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Segundo ponto, o proceder dos filhos de Deus precisa ser coerente com o evangelho que eles pregam. E agora nós vamos falar sobre o terceiro ponto. Nós precisamos ser ousados na pregação do evangelho. Vamos falar aqui lá em Atos 9, a partir do 26. Atos 9, 26, Paulo fala assim, Paulo não, né? Que escreveu é Lucas, né? A respeito de Paulo. Quando, porém, chegou a Jerusalém, Saulo, né, que tinha acabado de se converter, procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. As pessoas ainda questionavam a conversão de Paulo, né, porque ele era alguém que perseguia os discípulos. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus e falava e discutia com helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então você vê assim que houve um questionamento da igreja em Jerusalém sobre Paulo, que era justo, podemos dizer assim, porque Paulo até pouco tempo atrás perseguia a igreja, perseguia aqueles que pregavam o evangelho, e aí Barnabé pega Paulo e traz para os irmãos, não, irmãos, ó, eu sou testemunha de que Paulo tem pregado ousadamente a respeito do evangelho de Jesus, e que esse homem aqui não é mais aquele homem que perseguiu a igreja, é um novo homem, gerado agora à imagem de Cristo. Lá em Atos 14, também é um texto que fala mais ou menos a mesma coisa, né? Que fala assim, em Icônio, na cidade de Icônio, né? Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que pela mão dele se fizessem sinais e prodígios. Então Paulo e Barnabé chegaram ali, eles foram repreendidos, reprimidos por aqueles que não criam no que eles falavam, mas ainda assim eles falaram assim, não, nós vamos permanecer e vamos continuar falando ousadamente do evangelho. E aí, quando o próprio Paulo escreve para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, ele fala assim, ó, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, né, Timóteo, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então, Paulo, você vê que o coração de Paulo, ele queimava por isso. Pelo evangelho se expandindo, por novas pessoas conhecendo a vida que ele conheceu. E isso é uma coisa básica que nós precisamos ter, irmãos, porque nós falamos aqui semana passada que o evangelho que nós pregamos é o evangelho que nós conhecemos. Isso é um evangelho que tem a capacidade, tem o poder de transformar a nossa vida. Nós vamos ter muito mais intensidade na pregação. Porque é algo que é fruto de algo que nós temos visto. Lá em 1 João, no início do livro de João, João começa falando assim, aquele que nós vimos, que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele está trazendo que eu vi, eu conheci, eu ouvi.
Então eu fui transformado e agora eu desejo que ele transforme o máximo possível. Porque o primeiro alvo do evangelho fui eu, inicialmente. E agora eu preciso fazer com que isso se expanda o máximo possível. E é esse coração que Paulo tem. E que ele fala para Timóteo aqui, né? Insista nessa pregação, não desista. Independente da situação, está sendo perseguido, está sendo criticado, está para ser preso, não deixe de pregar o evangelho. Porque não tem nada, não tem riqueza nenhuma que ninguém pode receber nessa vida maior do que conhecer a Cristo. Que a palavra fala que essa é a vida, conhecer a Deus e o seu Filho. Essa é a vida. Então não tem nada que possa justificar, irmãos, a gente se negar a abrir nossa boca. E a proceder de uma forma também coerente com isso. E uma coisa que o Senhor tem me mostrado assim há um tempo é da gente ser sábio e aproveitar as oportunidades e olhar para situações que teoricamente nós olharíamos como algo comum e enxergar situações como oportunidade de anunciar o evangelho. Principalmente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Tem uma pergunta, né, que ela é muito normal, assim, que entre nós a gente fala muito, é quando a pessoa pergunta assim, de que igreja você é? Aí a gente fala assim, a tal da pergunta, né? Que como nós não temos vínculo direto com nenhuma denominação, né, nós temos por doutrina somente a palavra de Deus, isso é uma pergunta que às vezes a gente tem uma dificuldade de responder, muitos irmãos têm dificuldade de responder. Mas eu comecei a enxergar essa pergunta como uma excelente oportunidade de compartilhar a respeito do evangelho. Que quando a pessoa perguntar de que igreja você é, eu vou falar assim, deixa eu te falar então, o que é a igreja? Igreja não é uma estrutura. Igreja não é um templo, não é um lugar. Igreja são as pessoas. E aí você já está respondendo, já pregando o evangelho, irmãos. Então isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Eu comecei a encarar essa pergunta como algo bom, como uma oportunidade de pregar o evangelho. De você já ir trazendo ali os sinais daquilo que é o seu desejo para aquela pessoa. Dele entender o que é a igreja, o que é a vida da igreja, o que é o corpo de Cristo, que é muito além de uma estrutura, é uma vida sendo dividida de forma contínua, rotineira. Então que a gente possa ter esse discernimento no espírito para a gente não desperdiçar oportunidades que o Senhor nos dá. E que a nossa boca seja cheia do que está cheio no nosso coração. Para que a gente fale disso com alegria. Entende? Então, que o Senhor nos dê essa graça, irmãos. E eu coloquei alguns pontos aqui, irmãos, sobre o que nos impede de sermos ousados na pregação do Evangelho. E o primeiro ponto que eu queria colocar sobre isso é a nossa preocupação com a nossa reputação. Quando nós estamos preocupados com a nossa reputação nada mais é do que aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. E quando a gente está preocupado com isso, a gente começa a colocar isso na frente do Evangelho. Eu estou mais preocupado em preservar uma imagem que eu tenho com as pessoas do que anunciar para elas o que é mais importante, o que é mais precioso. E eu creio, irmãos, que o Senhor quer, assim, sepultar a nossa reputação. No sentido, que eu quero dizer com isso? Claro, nós devemos sim ter uma boa reputação pelo que a gente faz. Mas nós não podemos, não devemos ter a preocupação de ficar nos adaptando a determinadas situações por conta do que as pessoas vão pensar de mim. E a gente pega, nós estamos falando muito de Paulo aqui, Paulo ele pega o currículo que ele tinha. E Paulo, dentro dos judeus, ele tinha um currículo invejável. Ele era discípulo do maior mestre da época, que era Gamaliel. Ele foi ensinado ali por Gamaliel, então ele tinha tudo para ser um grande líder dos judeus. Ele mesmo fala que o conhecimento da lei dele era acima da grande maioria, ele vai listando um monte de itens assim, ó, do que era o currículo de Paulo no meio do judaísmo. E aí ele pega e fala assim, ó, mas todo esse currículo aqui eu considerei ele lixo.
Ele usa até uma palavra mais, né? Esterco, ele usa a palavra assim. Esse esterco, vale nada. Para quê? Para que eu possa conhecer a Cristo. Então, irmãos, nada que a reputação desse mundo, a preocupação pela reputação desse mundo possa trazer, que a nossa reputação seja por sermos conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Aí essa reputação nós precisamos de ter. Mas a reputação de podermos nos adaptar à cultura para não sermos deixados de lado, para não sermos criticados, essa não. Porque isso nos impede de levar a palavra do Evangelho. E Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do 3, ele fala assim para Timóteo: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então Paulo está falando assim: Timóteo, sofre comigo os sofrimentos. Aquela restrição, aquela perseguição, sofre ela comigo. Por quê? Por que você vai fazer isso? Porque aquele que foi chamado por Cristo, aquele que é um soldado de Cristo, ele não está preocupado com as questões dessa vida. A preocupação dele é o quê? Agradar aquele que o recrutou. Então, assim, que a sua prioridade seja agradar a Cristo. E o resto é consequência. E lá em Atos 20, Paulo também, estou falando muito de Paulo aqui hoje, porque ele realmente é alguém que tinha um peso muito grande sobre isso. Mas lá ele fala assim, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha o coração desse homem. Eu não considero em nada a vida preciosa para mim. Eu não estou preocupado com o carro que eu tenho no meu trabalho. Eu não estou preocupado com a minha posição social. Eu não estou preocupado com quanto dinheiro eu tenho no banco, com o carro que eu tenho, com a casa que eu moro. Eu estou preocupado com uma coisa só: cumprir a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Essa era a preocupação. E a gente vive uma época, queridos, que se nós não nos cuidarmos, nós vamos ser levados pela cultura desse mundo. E vamos entrar nessas preocupações aqui. E isso vai tirando o nosso foco da nossa carreira, do nosso ministério, daquilo que nós fomos chamados para fazer em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto que a gente falou foi a reputação. O segundo ponto que nos impede muitas vezes de sermos ousados é a vergonha do evangelho. Está um pouco ligado com a questão da reputação, né? Mas a gente vive um tempo que se posicionar a favor do evangelho precisa necessariamente se chocar com a cultura desse mundo. Porque aquilo que a gente prega, aquilo que a gente vive, o que a igreja defende, os princípios que ela defende, hoje se choca com o que a cultura desse mundo fala. Então nós somos mesmo aquele peixinho, né, que vai contra a maré, os peixes tudo descendo no rio e nós vamos subindo. Quase que eu tenho que tomar cuidado com esse negócio aqui, deixa eu chegar aqui para cá para não tropeçar. Então a gente tem que ter consciência que sim, irmãos, nós somos contra a cultura. Contra o que eu falo, nós vamos na direção oposta da cultura. Porque a cultura desse mundo, ela é governada por quem? Pelo príncipe desse mundo. E o príncipe desse mundo é alguém que tem por principal objetivo desfazer aquilo que é Cristo. Desfazer a obra de Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós vamos naturalmente ir contra essa cultura anticristo, contrária a Cristo. E isso envolve nós termos a disposição de sofrer pelo evangelho, como Paulo falou aqui. Aí olha o que ele fala lá em Romanos 1, capítulo 16. Pois não me vergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele deixa muito claro aqui, irmãos, que para ele o evangelho não era motivo de vergonha. Ele queria de todas as formas anunciar isso para as pessoas. Ele queria que todas as pessoas soubessem daquilo ali. Ele não se escondia disso. E aí
Ele também escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 1, capítulo 1, a partir do versículo 8, fala assim: portanto, Timóteo, né, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como também trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me vergonho, porque sei em quem tenho crido e que estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Por que Paulo não se envergonhava do Evangelho, irmãos? Porque ele tinha uma convicção que a vida vai muito além dessa vida que nós temos aqui, dessa carne, desse osso. E ele sabia que tinha preparado para ele uma eternidade de gozo, de alegria com Cristo. Então isso enchia o coração de Paulo de esperança. E precisa encher o nosso. Porque a gente não está vivendo só para essa terra, nós estamos vivendo já para a eternidade, irmãos. Então, se o meu alvo, se a minha visão está na eternidade, eu começo a viver pensando nisso e não pensando nas coisas dessa terra. E aí ele coloca aqui, Timóteo, não se envergonhe disso. Porque existe uma recompensa que ela é eterna. Ela não é desse mundo. Aqui nós vamos viver 70, 80, 90 anos, que seja. Depois, as escolhas que nós fizemos nessa vida, elas vão ter uma definição e um destino que é eterno. E aí Paulo fala sobre isso aqui, que através de Jesus e sob a luz do Evangelho, Cristo trouxe luz à vida e à imortalidade. Então nós vamos viver eternamente nesse corpo? Não, não. Esse corpo vai voltar para o pó. Mas o nosso espírito, ele é eterno. O espírito é eterno. E ele vai viver ou numa vida eterna ou num castigo eterno, por uma eternidade. Então isso motivava o Paulo a não se envergonhar e a ter essa ousadia na pregação do Evangelho. E aí, irmãos, eu pergunto, primeiro para mim, né, mas para nós, a gente tem buscado tornar ciente para as pessoas daquilo que a gente crê, da fé que a gente tem. As pessoas que convivem com a gente sabem do que a gente crê, sabem do que pulsa o nosso coração. As pessoas sabem disso? Se não sabem, por que será que não sabem? Então, queridos, o Evangelho, ele vai ser, primeiro, para os outros, aquilo que ele é para nós. Se ele não é uma prioridade para nós, dificilmente nós vamos conseguir revelar esse Evangelho para outros. Porque ele ainda não foi prioridade para nós. Então, que o Senhor nos dê a graça. Eu falo assim que eu ia trazer essa palavra para os jovens, né? Tô com isso ainda para trazer. A gente vive na época das redes sociais. Eu ia perguntar assim, se eu entrar na sua rede social e não te conhecer, o que eu vou descobrir a seu respeito? Porque a palavra fala assim, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando essa palavra foi escrita, esse versículo foi escrito, era numa época que as informações eram passadas basicamente pela boca, por voz. Ah, mas tem as cartas. Tem as cartas, mas quando Paulo escrevia uma carta para uma outra localidade, não era cada irmão tinha uma carta, não, irmãos. Não era igual a gente, que cada um de nós temos uma Bíblia hoje e nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Lá era uma carta que era lida, como se a gente estivesse aqui e a gente pegava a carta de Paulo e a gente lia essa carta. Então a informação era basicamente verbal. Então quando a palavra fala que a boca fala do coração está cheio, se nosso coração está cheio de Cristo, ia ser basicamente aquilo que a gente ia falar. Mas hoje, o mundo que a gente vive nos permite se comunicar de outras formas. E a rede social é uma delas. Então quando eu falo assim, o que eu vou descobrir de você se eu entrar na sua rede social? Que você é uma pessoa assim que gosta de um estilo musical,
torce para um time X, gosta de viajar, gosta daquilo, não tem nada demais, não tem nada de pecado nessas coisas. Mas, se eu entrar na sua rede social, eu vou descobrir que você ama Jesus, que Ele é a prioridade da sua vida, que o seu desejo é que o seu evangelho se expanda. Entende? Porque essas coisas, irmãos, elas têm o poder de pelo menos gerar nas pessoas alguma lembrança. Se você usa isso em prol do evangelho, às vezes em determinada situação, o Espírito pode lembrar alguém que viu algo que você escreveu lá, ou que você comentou, ou que você compartilhou. E isso pode gerar na lembrança, fulano de tal falou sobre isso. E pode ser uma oportunidade. Eu tenho buscado, irmãos, nos meios que eu vivo, que eu tenho mais constância, que todos saibam daquilo que eu creio. Quando tem oportunidade assim de falar alguma coisa, de entrar num assunto, eu falo. E, sinceramente, assim, eu vou conseguir ter resultado em tudo, mas, assim, pelo menos as pessoas sabem aquilo que eu creio. E elas sabem que se elas tiverem alguma coisa, elas podem vir até mim para poder perguntar, questionar, conhecer, qualquer coisa que seja. Então, vamos usar dos recursos que nós temos hoje a favor do evangelho. Então, como eu falei, irmãos, não tem nada demais você colocar uma foto com a sua família, uma foto da sua viagem. Não tem nada demais essas coisas. Mas vamos usar desse mecanismo, para também ser algo que leva a palavra de Deus. E aí o terceiro ponto, né? Então nós falamos de reputação, de vergonha do evangelho. O terceiro ponto que nos restringe de sermos ousados é muitas vezes a gente não ter a coragem de ser intencional, de falar aquilo que é a verdade que nós cremos. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do 13. Paulo falando de novo para Timóteo. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Então Paulo está falando assim, Timóteo, o evangelho que você ouviu, mantenha o padrão dele, não baixe. Porque não é o evangelho que se amolda a nós, somos nós que se amoldamos a ele. Então, Timóteo, não baixa. Não baixa o padrão. Porque o padrão, quem estabeleceu, não foi Paulo. O padrão que estabeleceu foi Cristo. Jesus que estabeleceu o que é o Evangelho. O Evangelho é o que é por causa de Cristo. O que Paulo prega é Paulo pregando a doutrina de Cristo. Então, irmãos, nós temos que pregar, mas nós temos que pregar o Evangelho verdadeiro. Isso é importante por quê? Porque hoje, muito do que se é pregado é um evangelho que não tem nada a ver com a essência das Escrituras. É um evangelho amoldado ao humanismo, né? Que tem sido muito falado. O humanismo é ter o homem, a pessoa no centro de todas as coisas. Então eu amoldo o evangelho para atender aquela pessoa. Jesus não fez isso, irmãos. Vocês lembram do caso do jovem rico? No caso do jovem rico, Jesus, quando relatado em Marcos, fala que Jesus amou o jovem rico, mas ele não diminuiu o reino. Ele falou, se você quer entrar no reino, você faz isso, isso e isso. E o jovem rico, até onde a gente sabe, ele não quis fazer. O que o texto termina falando é que ele não quis fazer. Então Jesus não diminuiu o evangelho. E não cabe a nós diminuir o evangelho. O evangelho precisa ser pregado na sua integralidade. Não de uma forma adaptando aqui, a gente tentando alargar a porta. Não, irmãos, a porta, quem vai estabelecer a largura dela é Cristo e ponto, né, gente? Então nós vamos pregar as sãs palavras, tendo coragem disso. Ó. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, desculpa, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcias, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. O que Paulo está falando aqui? Eu vou pregar o evangelho, mas eu não vou de forma alguma adulterar a palavra de Deus. O que é adulteração, irmãos? É você colocar coisa a mais ou a menos.
que muda a ideia, o contexto da coisa. Então, assim, irmãos, Paulo está falando com todas as letras aqui. Não adulteremos. Não acrescentemos, nem tiremos, porque ele fala assim, o evangelho que eu prego não é o evangelho de Paulo. Ele fala lá, né, em Coríntios, vocês foram batizados em nome de Paulo? Foi Paulo que foi crucificado por vocês? Ele fala, não, foi Cristo. Ele é a origem, ele é a raiz do evangelho. Então eu não tenho direito de acrescentar nem tirar nada do evangelho que Cristo estabeleceu. Então que a gente tem esse temor de pregar, mas pregar a palavra verdadeira. Quando Paulo fala para os Gálatas, ele fala assim, não sei nem se esse texto está para frente aqui, mas enfim, ele fala assim para a igreja da Galácia, fala assim, que ele se admirava porque os Gálatas vinham passando tão rápido do evangelho que eles tinham recebido, eles vinham abandonando em partes do evangelho, assim. E aí ele fala assim, porque ainda mesmo que se alguém vier pregar evangelho diferente do que vocês receberam, que eles sejam malditos. Aí ele fala assim, se ainda um anjo do céu, se aparecer um anjo pregando um evangelho diferente do que vocês receberam, que esse anjo seja maldito. E ele não termina aí, ele fala assim, se eu mesmo voltar até vocês pregando um outro evangelho, que eu seja maldito. Então Paulo está falando assim, ó, se eu voltar aí na cidade de vocês e começar a falar besteira, coisa que não tem a ver com a verdade do evangelho, que eu mesmo seja maldito. Olha o nível de seriedade que ele levava para a coisa, falando a respeito dele mesmo. Então, irmãos, manter o padrão das sãs palavras, não adulterar o evangelho, pregar o evangelho verdadeiro. Existe uma cruz no evangelho, nós não vamos tirar ela dali. Existe muito gozo, muita alegria, mas existe privações. Nós não vamos tirar isso dali. Não vamos pregar o evangelho maquiado. E aí, 2 Timóteo de novo, capítulo 4, a partir do versículo 13. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, eu creio que o que Paulo está falando aqui é referente aos nossos dias. Quando a gente olha para a realidade do que está sendo pregado de forma geral, a gente está vendo aqui que existem falsos mestres e um monte de gente para atender as suas próprias cobiças, os seus próprios interesses, porque eles não querem o evangelho na íntegra, eles querem uma consciência limpa de alguma coisa, de que eles estão de alguma forma envolvidos com o evangelho, então para aliviar a consciência deles, eles querem o evangelho adaptado. E aí Paulo falou que esse tempo ia chegar, e essas pessoas iriam se recusar dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas, a histórias sem fundamentos. Irmãos, que coisa mais presente do que isso nos nossos dias? E eu estava meditando assim sobre esse texto e assim, isso, eu já ouvi gente às vezes citar esse texto como um motivo de desânimo. Olha o tempo que a gente está vivendo. Olha o que está sendo pregado. Mas não, irmãos, é muito pelo contrário, isso tem que encher a gente de ânimo, porque se tem tanta mentira sendo pregada, aí sim nós somos mais responsáveis por pregar a verdade. Por sermos luz, a responsabilidade é maior, porque tem mais mentira. A cabeça das pessoas está sendo colocado um monte de mentira, que de alguma forma ali Deus e Jesus estão envolvidos de alguma maneira mínima, mas o resto não tem nada do evangelho. Então, se isso está acontecendo, se essa é a realidade dos nossos dias, isso precisa mover ainda mais o nosso coração de pregar o evangelho verdadeiro, sem tirar nem pôr. Quem sou eu para tirar ou pôr alguma coisa? Quem somos nós para tirarmos ou colocarmos alguma coisa no evangelho, irmãos? E quem somos nós para pregar um evangelho adaptado? Sendo que foi o nosso Senhor que estabeleceu o que é o evangelho. Então precisa ser honesto
sobre o evangelho que nós estamos pregando, para que ninguém se iluda. Para que Jesus, uma característica de Jesus que a gente vê muito fácil ali nos evangelhos é que ele pregava a verdade. E muitas vezes as pessoas não queriam a verdade. E aí ele falava assim, ok. Ele continuava pregando para aqueles que queriam. Ele não adaptava aquilo que é a verdade. E a gente vive numa época que até a palavra verdade está sendo relativizada. Porque a gente vive uma questão de uma verdade relativa. Como se não existe uma verdade absoluta, como se fosse verdade relativa. O que é verdade para um não é necessariamente para outro, e isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é a verdade. Cristo é a verdade. Então nós precisamos ser honestos. Nós voltamos a fazer, né? Fizemos recentemente, o estudo de fundamentos com quem está se aproximando. Por quê, irmãos? E eu comecei a enxergar, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque ali a pessoa vai ter ciência do evangelho que nós estamos pregando. E ela vai ter a capacidade de escolher se ela quer aquilo ou não. Eu não vou maquiar uma coisa ali. Não vou maquiar, não, um negócio bonitinho aqui. Não, irmãos. Ali nós falamos assim que o evangelho tem cruz. Nós falamos que a igreja vive uma na vida do outro. Nós intervimos um na vida do outro, que a palavra fala para a gente fazer isso. Nós não vamos esconder essas coisas. Porque não adianta, irmãos, você pregar o evangelho em partes. Não transforma. O que transforma é o evangelho, a sua essência. Sem adulteração. Mantendo o padrão das sãs palavras. E a gente precisa ter certeza, irmãos, que o tempo está se abreviando. Eu creio que o Senhor está próximo, que a vida dele está próxima. E nós não temos tempo a perder. E a nossa função nessa terra, irmãos, não é mudar o mundo, que é um discurso muito normal no meio cristão. Nós vamos mudar o mundo. Não, irmãos, nós não vamos mudar o mundo. Sabe por quê? Porque Jesus falou o seguinte, que esse mundo, esse sistema, essa cultura, a forma que esse mundo funciona, ela já está sepultada no maligno. Então não é que ela está assim, ela está vivendo em estágio terminal. Não, tá não, moça. Ela está morta e está enterrada já. Então esse mundo não tem resolução. Não tem transformação para esse mundo. Então o que a igreja é chamada para fazer? Para mudar o mundo? Não. A igreja ela é chamada para pegar as pessoas que estão envolvidas, imersas nesses sistemas e tirar elas e trazer elas, como Jesus falou assim, que nós fomos retirados do império das trevas e colocados no reino do Filho do amor. Então essa é a função da igreja. Nós não vamos mudar esse sistema, porque isso já está escrito que não vai acontecer. Mas nós vamos sim mudar corações pela obra do Espírito Santo. Isso nós podemos fazer. Então a gente tem que parar de se esforçar em querer mudar a forma que o mundo funciona e começar a se esforçar para tirar as pessoas que estão envolvidas na forma que esse mundo funciona e trazer para a realidade do Evangelho. Essa é a função da igreja, irmãos. Então que o Senhor nos dê a graça de entender isso. E a gente pode colocar nossa energia naquilo que Jesus colocou a energia dele. Jesus não ficava preocupado lá em entrar no templo, mudar as práticas judaicas e não sei lá. Não. Ele estava preocupado com o quê? Com os corações, com as pessoas. O foco dele foi basicamente pessoas. Se pegar e resumir a vida de Jesus em 2 pontos, ele ia até o Pai, orava, buscava, recebia do Pai e depois ele voltava para as pessoas. Era basicamente a vida de Jesus. Relacionar com o Pai e as pessoas. Relacionar com o Pai e as pessoas. Era o que Jesus fazia. Então isso é o que nós devemos fazer, irmãos. Se a gente ficar tentando mudar o sistema, nós vamos gastar muita energia e vamos ficar frustrados, porque nós não vamos conseguir. Nós precisamos ter o foco nos corações, nas pessoas. 4º ponto, timidez. 2 Timóteo aqui também, porque 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Essa palavra covardia, né, do grego dele, se quer dizer timidez, medo ou covardia. Então Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Então, irmãos, se você tem vergonha, não no sentido de vergonha, às vezes você não tem vergonha do evangelho, mas você tem timidez para poder falar com alguém,
Ora ao Senhor, Senhor, me ajuda nisso aqui. Porque o seu evangelho é mais precioso que a minha timidez. Então eu preciso vencer minha timidez para que o seu evangelho, para que o teu reino avance. Então timidez é um outro ponto. Quinto ponto, medo. E medo é uma coisa, irmãos, que a gente viu os próprios apóstolos terem medo. Por que Pedro negou Jesus? Porque teve medo. Ele teve medo dali que estava acontecendo. Pedro negou, mas todos eles dispersaram quando Jesus foi preso ali. Não tinha ninguém com Jesus, dos 12. Todos eles se dispersaram. Então todos tiveram medo. Então o medo é um fator que ele nos paralisa. E aí olha só que 1 João, capítulo 4, versículo 18 fala: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme ou quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. E quem é o amor aqui, né? João, mesmo nessa carta, um pouquinho mais à frente, ele fala assim: quem ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando a gente fala do amor aqui, ele está falando do próprio Deus. Então, assim, nós podemos ver assim: em Deus não existe medo. Claro, nós podemos ter temor, poder ter apreensão, angústia. Jesus esteve angustiado. Mas nós estamos com o nosso foco naquilo que é eterno. Isso é a nossa esperança. E é verdade sim, irmãos, que quando a gente se posiciona pelo Evangelho, nós vamos sofrer privações. Vamos. Principalmente no mundo que a gente vive hoje. Nós vamos ser taxados de uma série de coisas. Vamos. E vai fazer parte. Aí eu queria ler com vocês aqui, é um texto um pouquinho longo, mas vamos ler rapidinho aqui. Mateus capítulo 10. É o envio de Jesus. E Jesus ele fala de forma muito honesta. Ele não oculta nada. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16. Esses somos nós, tá? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão para os tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunhos, e a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme ou perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamarem o dono da casa de Beelzebu, quanto mais aos membros de sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Portanto, não temam, não tenham medo. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que me confessar diante dos outros, das pessoas, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmão, essa é a verdade. Jesus não poupou a verdade. Ele instruiu de forma bem clara e bem realista. O evangelho vai ter privação? Vai.
Mas, ele falou aqui, ó, todos vão odiar vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse vai ser salvo. E como a gente acredita e prega coisas que são contrárias à cultura, isso está levando a cultura a odiar a igreja. E vai ser cada vez mais assim até que ele venha. Mas a gente não precisa ter medo desses homens aqui dessa terra, que podem até matar o corpo, mas não a alma, não o espírito. Nós precisamos temer aquilo que pode tirar a gente do destino eterno. Isso que a gente tem que temer. Isso envolve o nosso comprometimento com o Evangelho. E aí ele fala, aquele que me confessar, eu também vou confessar. Aquele que não se envergonhar, eu também não vou me envergonhar. Então, irmãos, o Evangelho vai ter privações, sendo muito realista. Mas aquilo que nos espera, lembra que Paulo falou? A nossa leve, momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de vir. Não importa o que esse mundo lance contra nós, nada que esse mundo lançar contra nós pode se comparar ao que nos espera na eternidade. Nada, irmãos. Isso precisa encher o nosso coração de esperança. Era isso que era o combustível desses homens que ao longo da história entregaram as suas vidas em favor do Evangelho. O Evangelho chegou até nós hoje pelo sangue de tantos e tantos mártires, de tantos que morreram em favor do Evangelho. E aí chegou a nós. Mas o Senhor é justiça e vai haver justiça sobre essas coisas no tempo certo. E essa é a verdade, irmãos. E aí nós vamos experimentar, ó, Jesus em João 14, ele fala assim, deixe-vos a minha paz vos dou e não vos a dou como o mundo dá. Que o coração de vocês não fiquem angustiado, nem com medo. Porque mesmo em meio a essa retaliação, a essas tribulações, nós vamos ter paz. E não é uma paz que o mundo vai compreender. Não é ausência de problemas, ausência de complicações. É paz em meio a isso. Essa é a promessa. E quando estamos em Cristo, irmão, nós temos paz em meio às tribulações. Olha o que fala lá em Marcos 4. É aquele texto assim, né, que Jesus deita no barco, entra no barco, eles vão passar para outra margem do mar, e aí tem aquela tempestade, e os discípulos ficam todos alvoroçados, e começa a ter as ondas, e as ondas começam a entrar dentro do barco, e o barco começa a afundar. E aí eles vão desesperados, e falam assim, mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? E Jesus levantando, o texto fala aqui, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou calmo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus está falando assim, a essa altura do campeonato, você ainda não conseguiu entender quem eu sou? Que vocês estão tendo medo por causa disso? E medo aqui nesse texto, irmãos, olha o que ele fala. Jesus faz duas perguntas. Por que vocês são tão medrosos? Como que vocês ainda não têm fé? E a gente pode tirar um conceito da palavra aqui, que medo é igual a falta de fé. Quando nos falta fé, nós temos medo. O medo ele é gerado pela falta da fé. E aí eu já emendo no último motivo, que é a incredulidade, que é o sexto e último motivo que nos leva a não ser usados. A falta de fé. Lá em Mateus 3, Jesus fala assim, que quando ele vai a Nazaré, ele não fez muitos milagres, o texto fala assim, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então Jesus não fez muitos sinais que ele fazia em outros lugares, porque havia muita falta de fé naquelas pessoas. E a incredulidade nos limita de ver o poder e a obra de Deus. E aí Jesus, ele fazia muitos sinais e muitos milagres com um intuito: gerar fé nas pessoas. O motivo que existe sinal, milagre, o motivo que nós estamos vendo, o que aconteceu milagrosamente agora com Lauro, é para que seja gerado fé.
em nós e em quem não tem o Senhor ainda. E nós precisamos usar os nossos dons, irmãos, com esse propósito. Se você tem um dom, se o Senhor te entregou um dom, ele tem que ser usado com o propósito de gerar fé nas pessoas. Então que a gente possa ter discernimento para isso. Porque os dons que o Senhor nos entregou lá, né? A palavra fala que Cristo entregou, na Efésios 4, a cada um dos membros da sua igreja, né? Os dons conforme Ele quis. Nós temos que usar isso para gerar fé nas pessoas. Para usar em prol do avanço do reino de Deus. E Hebreus 11, 6 fala que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Simplificou tudo aqui, irmãos. Quando eu tenho fé, eu creio que Deus se aproxima de mim e que Ele vai me recompensar com a melhor de todas as recompensas possíveis. Não desse mundo. Não é recompensa aqui. Mas a fé, que é o firme, é a certeza, a convicção que eu tenho de algo que eu não vejo, ela vai me dar essa perseverança de manter, de continuar. Então que a gente possa crer no poder do Evangelho, irmãos. Que a gente possa crer na autoridade de Cristo, na transformação que o Espírito Santo pode fazer. Que Ele, Senhor, enche nosso coração de fé nessas coisas. E o último ponto que eu queria colocar, né, que agora eu estava falando dentro do terceiro ponto, né? Vamos lá, só para recapitular. Primeiro ponto, responsabilidade é nossa, mas a transformação do Espírito Santo. Segundo ponto, que o nosso proceder precisa ser coerente com o Evangelho. Terceiro ponto, precisam ser usados na pregação. E o quarto e último ponto, o Evangelho pregado e recebido precisa ser confirmado. Quando Jesus deu a grande comissão, Mateus 28, ele falou assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí olha aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então a pregação do Evangelho, ela não se expõe, ela não se limita só a anunciar. É um Evangelho que ele não é só quantitativo, ele é qualitativo, porque nós precisamos ensinar as pessoas qual é o Evangelho verdadeiro. Isso precisa ser continuado. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala assim, irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, no qual vocês receberam e continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem, se manterem a palavra, assim como preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. Então Paulo fala assim, o evangelho que eu preguei a vocês, que é o evangelho que vocês receberam e que vocês continuam firmes, é nele que você se apega, porque é ele, esse apego ao evangelho, se vocês retiverem a palavra de Deus, é isso que vai ter algum efeito. Então não adianta você pregar o evangelho e depois não fundamentar aquele evangelho. Porque qual é a ordem natural das coisas? Alguém recebe o evangelho, crê no evangelho, é convertido pelo Espírito Santo, é instruído, e aí vai caminhando, depois ele volta aqui, agora ele vai ser, no início alguém instruiu ele, agora ele vai ser quem vai instruir. Esse é o processo natural. Só que para isso as pessoas precisam se manter no evangelho. Então nós precisamos fundamentar as pessoas do evangelho. Temos a parábola do semeador, não vou ler que ela é grande, né? Mas que Jesus estabelece ali sementes que foram plantadas em vários tipos de coração diferentes. Ele lista vários motivos que fazem com que as pessoas abandonem a semente do evangelho que foi pregado. Então nós precisamos, irmãos, consolidar o evangelho que foi pregado. E eu vejo assim que a igreja, quando eu falo a igreja, eu me refiro a todo o corpo de Cristo, tem tido uma preocupação às vezes de anunciar, mas não de fundamentar. E o que acontece? Muitas pessoas não permanecem porque não foram fundamentadas. E aí, como fala na parábola dos talentos, quando vem uma aprovação, ela não foi fundamentada. O que ela faz? Ela abandona. Quando vem a perseguição, a vergonha, ela não tinha conhecimento que isso ia acontecer, ela não foi preparada pelo Espírito. O que ela faz? Ela abandona. Então nós precisamos consolidar o Evangelho.
pregar e ensinar, para que o evangelho seja firmado, consolidado, entendido, e para que o Espírito tenha poder de poder trazer essas transformações e sustentar a gente nesses momentos que a parábola do semeador fala. E aí, agora eu tô lendo aqui, estava aqui na programação, aquele texto que eu li de Gálatas, né? Que Paulo fala que ainda que eu, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, que ele seja maldito. Ele vem falando assim, ó, estou muito surpreso em ver como vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, assim, ele estava admirado que assim, os Gálatas tinham recebido o evangelho e tão rapidamente estavam abrindo mão dele. Então, irmãos, essa preocupação nós precisamos ter. O evangelho, ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado, mas ele precisa ser compreendido, consolidado, estabelecido na nossa vida. E que seja esse evangelho verdadeiro, sem adulterações, sem tentativas de ajustes. Então, esses são os 4 pontos, irmãos, que eu queria colocar para os irmãos. Mas uma coisa que eu entendo que é essencial para a gente conseguir praticar essas coisas, né, para que a gente consiga praticar essa pregação inspirada pelo Espírito Santo, coerente com a vida que a gente vive, com essa ousadia que Paulo, né, e os apóstolos tinham, nós precisamos de revelação e entendimento da importância que o Evangelho tem para nós. Por quê, irmãos? Porque se o Evangelho for secundário na nossa vida, a gente não vai praticar essas coisas. Se o Evangelho não estiver transformando os nossos corações, através de nós, vai ser difícil ele transformar outros corações. Se o Evangelho não for a pérola pelo qual eu estou disposto a abandonar tudo que eu tenho, para mim, se eu não tiver esse entendimento, como que eu vou querer trazer esse entendimento para outra pessoa? Então, irmãos, por que essas coisas acontecem? Porque se o Evangelho não for a coisa mais importante para mim, o que motiva outras pessoas a conhecer ele? Então, a intensidade da pregação do Evangelho, que eu vou pregar o Evangelho, está diretamente ligada à importância que o Evangelho tem para mim. E o tanto que eu priorizo, e o tanto que eu obedeço, que eu creio no Evangelho. E assim, novas almas, irmãos, novas pessoas chegando, é uma alegria e traz renovo para a igreja. E isso é vontade de Deus. A palavra fala que o desejo do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem alegria em ver novas pessoas conhecendo. É claro, irmãos, Ele preparou uma eternidade, é claro que Ele quer levar mais pessoas com Ele. É claro que Ele quer que a redenção, o processo que Cristo passou, alcance o maior número de pessoas possíveis. É claro que Ele quer isso. Então, queridos, que a gente possa ter esse entendimento, com essa clareza, que muitas vezes eu não consigo ser tão intenso na pregação do Evangelho, porque o Evangelho não está sendo tão intenso para mim. E eu preciso me ajustar nisso primeiro com o Senhor. E eu preciso me arrepender e me colocar aos pés do Senhor e falar, Senhor, misericórdia, me perdoa. Porque eu estou querendo pregar uma coisa que não tem sido realidade na minha vida. Então, que assim, antes da gente ter o peso, que a gente possa ter o peso primeiro de olhar para o nosso coração e entender o quanto que o Evangelho está impactando a nossa vida. Porque quando ele impacta a nossa vida, naturalmente, ele vai impactar a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, que o Senhor nos dê essa graça, queridos. Vamos clamar ao Senhor para nos dar estratégias, para nos dar sabedoria, para nos dar palavras que vão penetrar e entrar nos corações e que vão gerar vida. E eu queria terminar orando com os irmãos. Quem aqui, irmãos, entende assim que recebeu do Senhor um dom de ser evangelista? Levanta a mão aí, por favor. Fale, por favor. Ok. O Senhor, sim, ele dá dons específicos. Sim. O evangelista ele tem uma naturalidade, uma facilidade maior em cima disso.
mas o chamado, ele é para todos. E eu queria, assim, orar. Se você tem tido algum bloqueio, alguma limitação com relação a isso, se algum desses pontos aqui o Espírito ministrou no seu coração, eu queria orar para que o Senhor quebrasse essas coisas nessa noite. Para que a gente seja livre na pregação do Evangelho. Para que a gente tenha, assim, essa ideia de que o Evangelho é tudo para mim. Eu não vou conseguir reter ele só para mim. Mas para isso ele precisa ser tudo para mim. Então que o Senhor nos dê essa graça. E a gente vai cantar aqui com os irmãos. Luiz vai falar aqui também. Peraí, vai lá. Irmãos, eu lembrei desse texto, Jesus fala, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Eu creio que é um tempo novo para a igreja, um tempo de ceifa, de colheita. Deus está trazendo essa palavra, né? Deus já tem nos acrescentado vários frutos no meio da igreja, né? E eu creio que uma das coisas que motivava o coração do Senhor é a compaixão pelos perdidos, né? A palavra fala que ele tinha íntima compaixão pelos perdidos. Dentro daquilo que tudo que o Calado colocou, né? Então, nós precisamos orar nesse sentido, porque o Senhor venha nos levar até essa compaixão, a misericórdia, o amor pelos perdidos. Que isso possa ser algo assim tão, com a graça de Deus na nossa vida, que a gente possa estar anunciando Jesus. E Paulo diz a Timóteo, né, desperta, né, o dom de Deus que há em ti. Eu creio que muitos de nós precisamos ser despertados através dessa palavra, né? Eu tive assim, oportunidade essa semana, para a glória de Deus, de falar para várias pessoas do Senhor Jesus. Mas há um tempo atrás eu estava me sentindo um pouco enferrujado, né? Mas assim, o Senhor tem trazido uma motivação, né? Até a partir dessa palavra, dessa semana que você compartilhou, e pedindo a Deus oportunidades, né? Porque a gente ora, mas a gente muitas vezes fica, né? Nossos olhos não conseguem enxergar, né? E Deus foi tão misericordioso, gracioso, né? Pessoas vinham até mim do nada, assim, irmãos, para ouvir a palavra, para perguntar. Isso é para a glória de Deus, quando o Espírito Santo faz na nossa vida, né? Então eu creio que Deus quer renovar a sua igreja, né? Aquilo que o Calado vai estar orando, né? Vamos orar, sim, por compaixão, misericórdia, que o Senhor desperta nossas vidas. Nós temos a graça, cada um de nós tem um testemunho, irmãos. Igual a mulher samaritana, né? Acabou de ouvir de Jesus ali, ela já foi ali, né? E o Wellington já proclamou ali para aquelas pessoas lá, né? Eu conheci um homem que me disse tudo que eu não tenho feito. E, né? E aqueles homens foram impactados pelo Senhor através do testemunho daquela mulher. Nós temos recebido muito da parte do Senhor Jesus. E essa vida ela precisa estar fluindo em nós. Amém, irmãos?